boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui para a live Agosto Dourado para falarmos sobre a importância. E hoje teremos uma convidada, a fonoaudióloga Raquel Menezes. Então, eu já vou chamar a fonoaudióloga aqui. Realizado o convite. Lembrando, mais uma vez, agradecer a toda a direção, todo o marketing do IBF, por todo esse apoio. Olá, Raquel, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, uma enorme satisfação tê-la com a gente, né? Sou enfermeiro Leonardo Barros, para quem não me conhece ainda, essa é a fonoaudióloga Raquel Menezes. Antes de começar o bate-papo sobre Agosto Dourado, Raquel, vou deixar você se apresentar e aí eu faço uma introdução, né, para quem não te conhece, poder estar te conhecendo um pouquinho mais. Beleza, eu sou Raquel, sou fonoaudióloga, sou formada pela UFRJ, já estou há alguns anos trabalhando com neonatologia, com amamentação, né? Sou mãe de Samuel, sou esposa do Thiago, trabalho numa UTI neonatal, trabalho atualmente com amamentação, seletividade alimentar e voz, né? Atendo em consultório na Barra da Tijuca e também atendo na Perinatal da Barra. Que bom, né? A gente vai falar sobre o Agosto Dourado e lembrando a todos, é algo, de certa forma, novo, né? Começou em 1992, com a discussão, né, da OMS, juntamente com a Unicef, foi falado isso ontem aqui, volto a repetir. A gente falou ontem sobre muitas coisas. Ontem teve o psicóloga, que foi a Claudilene Carina, e a assistente social, a Aline Cortes, né? E elas abordaram questões de humanização. Não vou mentir para você, Raquel, quando falou que você estaria aqui hoje com a gente, primeira coisa que me veio, né? A tosse. Quando fala de fonoaudiologia, eu lembro de tosse, né? E aí a gente vai Pelo menos começar. você não me perguntou o que eu faço no UTI neonatal, que geralmente a pessoa pergunta assim, ué, você vai ensinar o bebê a falar? Não, não vou não. Não, eu lembro de tosse. Eu vou te falar porque que eu lembro de tosse. E você vai ver que tem similaridade com o que você já trabalha. Por exemplo, uma pessoa está se alimentando e tosse. Mas só que ela está com a sonda, ou ela não está com a sonda, e está naquela coisa de provar, né, uma nova alimentação que a gente chama de dieta de prova na rede hospitalar. E aí, uma vez, eu estava numa palestra e ouvi falar sobre isso. E a gente vai trazer isso para o recém-nascido. Quando há essa tosse, lembrando que ontem a gente falou sobre duas questões muito importantes quando a gente fala de aleitamento materno. A gente falou sobre o colostro, que é o principal em termos de anticorpo, né, sobre o leite de transição, que é rico, né, em gorduras, que vai dar esse peso, esse sobrepeso, e do leite maduro, que vai ser como se fosse o combo das vitaminas, de tudo que é essencial para esse RN. A Karina contou a história dela, que é o afastamento, né, a gravidade do gemelar dela, que um chegou a vir a óbito, e o outro é o Luca, que está até hoje bem saudável. E ela conseguiu nessa transição. Mas quando eu estava falando da tosse, né, lembrando dos 10 passos do aleitamento materno, quando a gente busca, né, esse incentivo ao aleitamento materno, e como o Agosto Dourado esse ano fala da importância do apoio, né, na dificuldade, nessa diferença dos pais que trabalham, né, da mãe que trabalha, esse todo apoio. E a criança vai e tosse, né, o RN tosse, nessa transição, né, da UTI neonatal. Eu sei que você deve fazer uma transição sobre o trabalho na neonatal, que é importante, até pela NBCAL, toda essa parte que está inclusa nos 10 passos do aleitamento materno. Lembrando disso, a tosse já pode ser algo da broncoaspiração. E isso me admirou muito. Não sei se você já pode falar agora, porque tem que ter a introdução da neonatal, que é importantíssimo, mas em algum momento queria que você falasse dessa tosse. Então, quem está na live,
pode chamar mais pessoas, porque ela vai explicar essa questão de tossir. Tossir já é uma broncoaspiração ou não é uma broncoaspiração? Eu estava doido para você falar sobre isso. Mas o pessoal aguarda um pouquinho mais, vai dar tempo de todo mundo vir. E você fala sobre a questão da neonatal. Como que é o trabalho na neonatal nesse agosto dourado? O que a neonatal busca, né? Então, assim, a gente tem sempre a gente tem aquela visão, e é verdade, a gente tem dados estatísticos, a gente tem ciência, a gente tem tudo que mostra que o aleitamento materno, que o leite materno, ele é a forma mais segura, a forma mais nutritiva, né? Logo que entrou esse incentivo do aleitamento materno, é justamente por essas pesquisas. Porque eles foram vendo que antigamente utilizava-se muito a mamadeira, a fórmula. E aí o que passou a acontecer? Tem até eu não sei se realmente é verídico isso, mas eu vi um vídeo de um pediatra falando que logo naquele processo numa empresa muito famosa, não vou fazer merchandising, mas assim, uma empresa bem famosa foi quando ela criou, né, esse leite, esse complemento. E aí, quando ela foi bem naquela épocazinha de que as mulheres estavam indo trabalhar, que precisavam, né? Então, nesse momento, essa empresa famosa, ela criou um leite e ela dava uma lata, né, de graça para as pessoas, para as mães. E ela falava que aquele leite, ele era melhor do que o leite materno. Logo depois, assim, dava uma lata de graça, né? Muito bonzinhos eles, e depois essas mães elas tinham que comprar esse leite. E aí, quando mães pobres, né, não tinham como comprar aquele leite, o que elas passaram a fazer? Elas diluíam parte daquele leite. Então, assim, já não é o leite que a gente sabe hoje em dia, né? Na época não tinha a pesquisa que a gente tem hoje, que a gente fala sobre todos os nutrientes e o quanto que eles são ricos. Mas nesse momento, o que realmente fez essa empresa fez? Essas mães que não tinham direito, não tinham dinheiro para poder comprar esse leite, elas diluíam. Então, aquelas crianças passaram a ter desnutrição. Ao mesmo tempo, o bico, né, já não era esterilizado como se deveria ser. E aí, infecção intestinal e muitos bebês vieram a óbito. Eu não sei se realmente é verdade, né, mas tem uma pessoa da época, eu esqueci o nome, já ter anotado, que fala justamente que o dono dessa empresa famosa, ele foi responsável pela morte de muitas crianças. Muitas, e muitas, e muitas, e muitas. Então, assim, com o tempo, né, eles viram isso, viram todo o mapeamento e começaram a comparar com o aleitamento materno, com o que tem no leite. Gente, o leite materno, ele, pra mim, assim, por isso que é dourado, né? O dourado lembra o quê? Ouro. Lembra justamente a preciosidade. Pensa num alimento que é volúvel, que assim, ele muda, ele vai se adaptando à necessidade do bebê. Tem um artigo que mostra a composição do leite materno de uma mãe de um bebê a termo, ou seja, que nasceu no tempo certo, e de uma mãe de um bebê prematuro, né, que nasceu antes do tempo. Esse bebê prematuro, a concentração de gorduras, de lipídios e de proteínas e de células que protegem o nosso corpo, ela é bem maior do que uma termo. E aí, mas por que, Raquel? Quer dizer, então, que o bom mesmo do leite é o leite do prematuro? Não, porque é inteligentíssimo. Ele produz o leite exatamente com o que o seu bebê precisa. Então, nenhuma lata, nenhuma outra fórmula vai conseguir ofertar isso, produzir. Por exemplo, se o seu bebê está mais resfriadinho, né, o seu leite ele vai ter muito mais células que vão proteger o seu bebê. Então, assim, tudo isso está muito associado, né? Esse leite ele vai transicionando de acordo com a necessidade do bebê, sabe? E eu acho isso muito precioso, por isso que realmente é dourado, né? E por isso que realmente existe incentivo, porque justamente a campanha desse ano fala sobre as mães que vão trabalhar, sobre o apoio que essas mães precisam, né? E é verdade, né? Assim, é muito difícil, né? Quando a mãe ela entra nesse período do trabalho, é muito difícil para essa mulher, né? E eu achei assim bem bacana, porque a gente realmente tem que ter gostos,
tem que ter bastante incentivo ao aleitamento materno, porque é importante para o bebê, é importante para a mulher, né? E assim, muitas pessoas elas precisam saber. Quanto mais as pessoas tiverem consciência da importância do aleitamento materno, da preciosidade que essas pessoas têm, né? Eu acho que vai ser fantástico. Mais crianças vão ser abençoadas mesmo. Então, no bloco neonatal, hoje, a gente tem a UTIM, que é um termo utilizado recentemente, né? Que é a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Nós temos a UNCINCA, né? Que é uma unidade, geralmente, que acomoda, chamada Canguru, né? E a U5, que é a intermediária de alojamento, como se fosse um conjunto. Geralmente, quando a gente tem um RN de gravidade, ele vai estar na UTIM. Na UTIM, como que é o cuidado da fono para esse RN, de uma forma geral? Ele saiu do centro cirúrgico com uma certa gravidade, geralmente pré-termo, ou mesmo a termo, mas com alguma questão de monitorização para melhora do seu quadro, né? Mas, de uma forma geral, são os pré-termos. São os recém-nascidos antes do tempo, né, de formação total. Como que é o trabalho da fono quando chega esse RN e essa transição dele para a amamentação? Então, para ter a amamentação em si, né, geralmente a gente sempre vê o quadro clínico do bebê. Mas tem uma coisa que a minha unidade faz, ela faz com bastante maestria, que é a colostroterapia. Então, assim, a gente retira aquele colostro. E aí, vamos lá, né? Colostro, aquela coisinha branquinha que as pessoas às vezes não dão tanta importância. Chegou uma pergunta, né? Eu abri a caixa de perguntas até para poder falar um pouco sobre esses temas, né? Para ver o que mais as pessoas têm dúvida. E teve uma pergunta que falou assim: eu preciso desprezar aquele jato branco, aquele jato transparente que sai da mama? Assim, na hora eu respondi e tal, mas eu pensei, não, pelo amor de Deus, não. É realmente, assim, é uma bomba de imunidade que você está dando pro seu bebê. Nossa, é preciosíssimo, né? Sai em torno de 15 gramas ao dia. E o bebê, ele precisa realmente de muito pouquinho, né? Até os bebês que nascem sem seus pré-termos e tal, que já vão direto ao seio, eles vão realmente precisar de uma quantidade pequena, né? Que as mães ficam sempre achando, nossa, não vai alimentar. Mas tem lipídio lá também, ou seja, tem gordura. Então, assim, esses bebezinhos que ainda não estão em condição de ir ao seio materno, primeiro que a gente faz bastante trabalho com a mãe, né? É um momento difícil, a gente sabe que o estresse em si, ele vai contra a curva da produção do leite em relação aos hormônios. Então, a gente cuida muito dessa mãe. A gente procura orientar essa mãe, encorajar essa mãe a ir ao banco de leite e extrair. Porque a gente sabe que aquilo é uma fase de transição, às vezes o bebê não vai demorar muito, daqui a pouco ele já está no peito, sabe? Já vai conseguir realmente mamar. Mas a gente sempre orienta ao colostro. Então a gente vai na unidade, a gente retira nesse colostro, e são gotinhas mesmo, sabe? 2 gotinhas, 1 gotinha, e a gente coloca, né, realmente na boquinha do bebê e o bebê já vai ingerir. Então, mesmo nos bebês que estão usando sonda, que é aquele caninho que coloca no nariz, né? Ou seja, que vai direto para o estômago, o bebê não está em condição de comer por via oral, pela boca, ainda assim, esses bebês, a gente vai fazer todo um trabalho com essa mulher para encorajar ela a extrair o leite. Então, em vez de eu passar o complemento lá, né, para esse bebê, eu vou estar passando o leite dessa mãe. Então, ela vai estar recebendo toda a preciosidade que esse leite tem. E sem falar que, olha, eu sei que ontem foi a palestra da psicóloga, né? Então, assim, gente, essas mulheres, elas ficam muito felizes. Porque, imagina, seu bebê está dentro de uma incubadora, você mal pode colocar a mãozinha nele, tá com respirador, você quer, né, como mãe, você quer poder agarrar teu filho e fazer alguma coisa por ele. E quando essas mulheres, elas veem o leite passando por ali, e aí a gente faz, né, toda uma festa, né? Aí diz, mas só tem 1 ml. Eu falei, meu bem, mas assim, 1 ml tem tanta célula boa pro seu bebê. E aí a gente vai sempre orientando. Aquilo faz tanto bem para ela, sabe? Porque ela vê que ela tá contribuindo pro bebê, sabe? E de fato, tá realmente contribuindo para esse bebê. E Então, lembrando que o estômago é do carocinho de um feijão naquele momento, né? Então não adianta encher de coisas que vai voltar à alimentação.
Então, o ideal é essa quantidade, é o que você falou. É a quantidade perfeita para que ele se sinta nutrido. Que a gente vai ter a É palestra isso aí. de nutrição. Uma, Mas, assim, uma- essa nutrição é essencial. é essencial. E a nutrição é proteção. Como eu falei, lembra da composição desse leite? Da composição desse leite do bebê, que é pré-termo, que é pouco peso? Lembra que eu falei que o leite vai se modificando? Então, esse leite, essas 5 ml às vezes, esse 1 ml ali, já vai fazer uma baita diferença na vida daquele bebê, sabe? E é isso, né? Nas primeiras 24 horas, o tamanho do estômago, da capacidade gástrica, é do tamanho de uma cerejinha, né? E se a gente está falando de um bebê pré-termo, então ainda é menor ainda, né? Então, a colostroterapia, mesmo que não passe pela sonda, mas a gente coloca aqui, vai tendo uma reabsorção, sabe? E aí, essa criança, ela acaba adquirindo os nutrientes e todas as células necessárias para o bebê sair logo daquela, sabe? Da situação mais difícil. Perfeito. Tem uma pergunta da Juliana. Raquel, perguntas para a fono. Por que bicos artificiais, como chupetas e mamadeiras, prejudicam a amamentação? Só trazendo antes, Raquel, que você falou sobre o quinto passo do aleitamento materno, que é manter a lactação mesmo quando mãe e filho estiverem afastados, que é preconizado como os 10 passos do aleitamento materno. Então, manter essa lactação. E agora, acabou de citar a Juliana sobre o nono passo do aleitamento materno, que é não fornecer bicos artificiais como chupetas e mamadeiras. Então, isso tudo são os 10 materno, bem como a NBK, que a gente já falou, que não pode dar leites artificiais, a não ser que seja prescrito por um médico. Pode responder a pergunta aí sobre a importância, né, do prejuízo do uso da chupeta e a mamadeira em muitos casos. A chuca, né? Muita gente conhece como chuca também. Isso. Bom, primeiro vamos falar da chupeta. A chupeta realmente, em alguns casos, ela realmente tem benefícios, como a questão da acalmia, às vezes é um bebê que está numa unidade neonatal, que está afastado. Em alguns casos, assim, é realmente terapêutico, né, nesses casos. Mas a chupeta em si, num bebê saudável, que está lá mamando, ela o principal, assim, eu posso citar vários, né? O principal, ela atrapalha o vedamento completo da boca. Então o bebê vai ficar lá sugando aquilo ali. O movimento que ela faz com a língua é um movimento mais baixo, um movimento vertical. Então eu não facilito o desenvolvimento adequado dessa musculatura aqui. Eu preciso de todo o movimento. Ela inibe os sinais de fome. E isso é muito importante. Porque, assim, muitas pessoas elas esperam o bebê chegar no modo Hulk para querer botar no peito, né? E o modo Hulk, o bebê não vai. O bebê já puxou faca, já tá querendo gritar com todo mundo. Então, é importante a gente saber os sinais de fome do bebê. Então, o bebê tá lá, começando a procurar, já é um sinal que tá na hora. Lembra? Livre demanda. A hora que o bebê der sinais de fome. A gente tem que ficar atento a esses sinais. E aí, a chupeta, ela mascara esses sinais. Porque o bebê está começando a procurar e você acha que o bebê está se você tá com fome e tal, você coloca uma espeta e vai continuar sugando. Aí você vai falar, não, viu, ele não está com fome. Então, isso contribui um pouco para a perda de ganho, né, ponderal, para atrapalhar realmente esse peso. Tem a questão da infecção, que por mais limpa que você seja, por mais cuidadosa que você seja, é um utensílio que está ali, que está com babinha, que está com bactérias, aquilo ali contribui a gastroenterite, várias outras comorbidades, né, infecções. Então, ela inibe realmente, ela altera bastante esse padrão de sucção. E como eu falei, né, dependendo do uso, né, da quantidade de tempo que essa criança está usando, a gente atrapalha todo o desenvolvimento adequado dessa musculatura. Porque a criança tá favorece respiração oral, que é tudo que a gente não quer. A gente quer que respire pelo nariz. Então, assim, como eu digo, né? Acho que a gente acaba, caso a caso. Mas o ideal é realmente você não utilizar, sabe? Nas primeiras 24 horas, nas primeiras semanas, assim, o reflexo de sucção, ele tá muito forte. E aí parece que o seu bebê só quer chupetar, por exemplo. Mas para pra pensar, o bebê tava lá num ambiente todo maravilhoso, nasce,
num lugar cheio de gente feia, tem que usar roupa, um monte de coisa. Então, assim, às vezes aquele bebê ali, o sugar para ele é extremamente prazeroso. O reflexo de sucção está muito presente. É a forma que ele tem de se conectar, dele, na cabeça dele, ele está no mundo que ele sempre pertenceu, que é no seu colo, que é agarrado, né? Então, assim, a gente realmente contraindica o uso da chupeta por conta dessas coisas. Musculatura, atrapalhar os sinais de fome, atrapalhar o padrão de sucção em muitos casos, entendeu? Agora, a mamadeira, além de ser um bico, a gente ainda tem um problemaço, que é a confusão de fluxo. O que é a confusão de fluxo? O bebê está lá no peito, ele está sugando. Ele só vai sair a quantidade de leite de acordo com o desempenho dele. E só vai sair conforme ele vai fazendo o movimento de língua, que é antero-posterior, ou seja, vai lá para frente. Ou seja, ele fortalece toda essa musculatura, bonitinho. E aí você coloca uma mamadeira. A mamadeira automaticamente não faz o vedamento adequado, então a gente não favorece uma respiração nasal, que é a respiração mais saudável. E o padrão do bico é diferente também. E o principal, qualquer movimento que o bebê fazer na mamadeira ou na chuca, que é pior ainda, porque é látex, né? Então sai com mais facilidade. Qualquer movimento, ele vai, sai uma jatada. É um fluxo constante. Ou seja, eu diminuo a força muscular, que é benéfica, muito benéfica para esse bebê, para o desenvolvimento da face, para o desenvolvimento de tudo. Tudo na vida dessa criança, até, né, os fonemas mais para frente que ele vai falar. Então, assim, eu atrapalho esse padrão de movimentação e eu tô com um fluxo constante. E vamos lá, quem é que não gosta de facilidade na vida? Se no peito eu tenho que fazer um movimento antero-posterior e na mamadeira qualquer coisa, mexer a língua para cá, já sai o fluxo, aquele fluxo constante, e no peito a gente sabe que tem essa variação de fluxo conforme a sugada do bebê, ele sempre vai preferir a mamadeira. E vai chegar um momento que ele não vai querer mais peito. Entende? Então, a gente é muito. Nós, fonoaudiólogos, né? A gente parece até muito chato. Eu entrava na unidade neonatal e falava, fono chegou! Era essa vibe, né? A contra-mamadeira e tal. É aquilo que o que eu penso. Eu acho que cada caso é um caso e cada caso tem que ser analisado com cuidado. Né? Também não vou ser hipócrita aqui e dizer para vocês e falar, olha, gente, não dê nunca chupeta e nem mamadeira para o seu bebê. Eu acho que cada caso é um caso. Tem casos que realmente o bebê não vai conseguir ter um ganho ponderal. Então, entre um bebê desnutrido, um bebê que está com maior dificuldade, poxa, o complemento, né, a mamadeira ali naquele momento vai sim auxiliar. Então, mas o uso, assim, o uso sem Indiscriminadamente, né? cuidado, Sem prescrição discriminadamente, médica. sim. E é aquilo, mesmo você orientando, mesmo você, aquilo ali vai ajudar o bebê. A gente sabe que não se compara com uma sucção em seio materno. A gente sabe que a quantidade de músculos que é estimulado não vai ser a mesma. Mas cada caso é um caso. Então, em suma, os bicos, eles sim atrapalham na amamentação, eles sim atrapalham no padrão de movimentação e atrapalham no padrão de respiração, né? E em todo desenvolvimento facial. Então, assim, se vocês puderem realmente, evitem. Evitem usar mamadeira, evitem usar bicos artificiais. É uma fase muito difícil. Eu sei que mães que são mães recentes, parece que isso nunca vai passar. Mas vai passar, vai ficar mais fácil, vocês vão ver. Então, a Karina, psicóloga, né? Ela falou, ela deixou aqui um pedido. Gostaria que falasse sobre a importância do estímulo de sucção antes da mamada, em bebês que têm dificuldade para mamar. E o que podemos fazer em casa para estimular isso. Então, aí é assim, é importante a gente saber por que esse bebê está com essa dificuldade na amamentação. Por que esse bebê está com dificuldade em sugar? A gente sabe que existem as disfunções orais, que são bebês que têm dificuldade na movimentação correta dessa língua, por exemplo. A gente sabe também que tem uma coisa chamada anquiloglossia, que é a famosa língua presa, né? Que também atrapalha pra caramba nesse processo. Então, assim, eu recomendo, né? Se é o seu bebê, você procure realmente uma ajuda especializada, né? Para poder analisar, diagnosticar exatamente qual é realmente a dificuldade,
do seu bebê que está tendo na questão do peito em si, né? Para mamar de forma efetiva. Porque, teoricamente, a gente não precisa ficar tendo que estimular o bebê para ele sugar. Geralmente, a gente precisa de treino, às vezes, na hora da pega, né? Principalmente mães de primeira viagem. Ficam, às vezes, um pouco mais com maior dificuldade em relação à pega, à postura, entendeu? Mas, assim, ter dificuldade de mamar, ter que estimular esse bebê antes da mamada, assim, eu acho que vale a pena realmente você procurar um fonoaudiólogo para fazer essa avaliação. Mas o que você pode fazer para ajudar? Você pode colocar o dedo enluvado em alguns momentos, assim, estimular os reflexos. O bebê, quando nasce, ele é como se fosse um bonequinho cheio de reflexos. Reflexo é aquilo que você não tem que parar para pensar que você faz. Por exemplo, você bateu no joelho, o joelho estica. Você não está mandando o joelho esticar, ele estica sozinho, né? Então, o que você pode fazer para ajudar é estimular os reflexos. A gente sabe que o de busca é nos pontos cardinais. Então, abriu a boca, o bebê vai abrir a boca. O que talvez você esteja falando em relação a estimular a sucção antes, talvez pode ser em relação a isso. Porque muitas mães, se você puder escrever aí exatamente o que você quer dizer, porque muitas mães, elas reclamam disso, né? De que o bebê não abre bem a boca. Né? E aí acaba pegando e acaba não sugando quanto deveria, né? Ou colocando toda a areola, né, na cavidade oral do bebê. Então, estimula bastante o reflexo de busca. Eu fico brincando falando que é de 3. A primeira abre pouca, a segunda abre mais ou menos, a terceira já abre o bocão, você já encaixa. Basicamente assim. Mas, Karina, né? Isso. Mas, Karina, normalmente é isso aí. É sobre não abrir a boca mesmo, é. Eu sabia, porque geralmente todos os bebês, todas as mães, elas têm essa queixa. Então, o que eu te oriento, Karina? Faz o seguinte. Primeiro é a posição do seu bebê. Eu gosto muito de segurar o bebê mais pela cabecinha, sabe? Segurando a cabecinha do bebê aqui. Eu não trouxe uma boneca, né? Meu filho é menino, não tem bonecos disponíveis. Mas, assim, nem os de herói dele, eles são tudo pequenininho, né? Mas, enfim, segura mais o bebê. Tenta aproximar ele mais de você. Tem uma dica que eu pego que eu acho muito bacana, que é você puxar a parte da areola. Eu posso até depois colocar lá no meu Instagram, ou até aqui mandar para vocês mesmo uma forma de vocês posturarem melhor o bebê. Mas sempre coloca ele em direção ao seu seio. Pega como se fosse uma pinça, né? Polegar e indicador na lateralzinha da areola, que é aquela parte marronzinha do seu peito. Dá uma puxadinha para fora, uma leve envergada para cima. Você vai mirar o nariz do bebê. Parece loucura. Você vai mirar o nariz do bebê. Você vai pegar, colocar como se fosse no nariz do bebê. E aí, essa parte aqui, o final da areola, fica bem aqui, ó. Na boca, que é onde vai despertar o abrir a boca. Então, 1, abriu mais ou menos. 2, abriu mais ou menos. 3, coloca. Parece violento, né? Calma, gente, ninguém vai machucar o bebê, mas que você coloca, quando você está segurando bem a cabeça, você vai conduzir ele. Sempre assim. É automático, porque a parte final da areola fica bem aqui em cima da boca. Então, na terceira vez, o bebê abre mais a boca. Se ainda assim, Karina, você tiver com dificuldade, você pode fazer com o seu dedo mindinho. Passou 1, 2, 3. Encaixa. Entendeu? Tenta assim. Se ficar difícil de você passando com o peito, faz com o seu dedo e vê se ele vai abrir um pouco melhor a abertura oral, tá? Se ainda assim você tiver dificuldade, eu realmente recomendo que você procure um especialista em amamentação, para poder verificar, né, o que pode estar realmente acontecendo. Fantástico, Raquel. Meu pai, muita informação. A Tainá também coloca aqui. Qual a importância do teste da linguinha para a amamentação? Muito boa pergunta. Gente, olha, assim, teste da linguinha é tudo. Porque antigamente acreditava-se que você se tivesse a língua presa, você só poderia fazer a prenectomia, né, que é a liberação, com 7 anos. E naquela época, convenhamos, né, que antes de 2014 as pessoas não davam tanta importância à amamentação, como hoje em dia a gente tem ofertado por conta de todas as questões científicas, de todo o bem que a gente sabe que a amamentação faz. Né? Então, assim, nesse processo, né? Não, gente, eu esqueci agora.
fugiu. Teste da linguinha, desculpa. Porque eu parei, eu fui olhar aqui a mensagem. Então, assim, antigamente não se tinha esse olhar sobre a língua em si. E também não tinha aquele olhar sobre a amamentação. Antigamente achava-se que tem que doer. Se tá doendo, tá certo. Né? Era o que as pessoas acreditavam. A língua, o freio lingual, que é essa pelinha que segura a língua, quando ele não está bem posicionado, lembra que eu falei que tem que fazer o movimento da língua antero-posterior? Ou seja, eu acabo trabalhando toda a extensão dessa língua. Mundinha. Eu trabalho toda a extensão dessa língua na movimentação. Se por acaso esse freio tem alguma coisa ali prendendo, por isso que a gente fala língua presa, né? Se tem alguma coisa prendendo a movimentação dessa língua, por mais que a criança se esforce a beça, o movimento não fica adequado. E tende a ser um movimento mais verticalizado. É onde aquela mulher sente muita dor para mamar. Então, qual a importância do teste da linguinha? É justamente a gente já diagnosticar o quanto antes problemas no freio que podem realmente impactar na amamentação. E aí a amamentação é uma das etapas que essa criança vai passar. Né? Então, a gente chama de sistema estomatognático, né? Respiração, sucção, deglutição e fala, né? Então, todo esse processo, de uma certa forma, a língua também está influenciando. Então, quando a gente já diagnostica que tem uma alteração nesse freio lingual, ou que tem alguma alteração no movimento, que pode realmente ser causado por esse freio lingual, e a gente resolve logo, a gente está garantindo o sucesso dessa amamentação. Porque, convenhamos, quem é que gosta de sentir dor? Se essa mulher, ela está amamentando seu bebê e está sentindo muita dor, a sucção não está legal, está verticalizado, está fazendo fissura, você acha que essa mulher ela vai conseguir até o final? É muito difícil. Né? Lembra que eu falei do ciclo do leite? Da produção, da ejeção do leite, que ele depende da questão também do nível de estresse, a mulher tem que ficar bem. Imagina, com muita dor, amamentar. Então, a gente acaba diminuindo a produção de leite, a gente acaba diminuindo a quantidade, né, que essa criança precisa ingerir. A gente pode ter bebês que não estão nutrindo. E aí vamos falar também de musculatura oral. Se o bebê está fazendo um padrão de movimento que não é tão adequado, eu não faço com que tenha a produção adequada, o fortalecimento adequado dessa musculatura, né? E aí essa criança pode vir a ser um respirador oral, ter alterações em fonema, arcada dentária. Nossa, gente, tem artigos que mostram torcicolo congênito, alteração de coluna. Então, assim, o freio, gente, está muito além do que só mamar. É muitas outras coisas, sabe? É deglutição, é fala, é tudo isso. Então, o teste da linguinha, cara, ele é precioso, porque a gente consegue diagnosticar o quanto antes e ajudar essas mulheres e esses bebês. Tem uma outra pergunta aqui da Dani, do Manu. Por que amamentar dói tanto? Mesmo a pega estando correta e não tendo nenhuma outra alteração de língua. Geralmente, né, com a pega correta, até alivia, né? Mas tem que ver que pega é essa correta que ela quer dizer, né? Eu já vi muitas mães na maternidade achando que estava com a pega correta. Foi o que você falou do posicionamento da cabeça, de um conforto melhor para a criança, porque às vezes a criança, o RN está incomodado com aquele posicionamento e acaba tentando a amamentação de uma forma forçada, vamos dizer assim. Mas pode falar. Assim, geralmente quando o bebê não tá tão próximo do seio, né? Principalmente logo que a mulher tem um bebê, né? Às vezes está com dor, está com cesárea, às vezes acaba não se aproximando tanto, né? No caso dela, ela falou que parece que tá tudo certinho, a pega tá adequada. Eu oriento, Dani, que você realmente procure um fonoaudiólogo para avaliar. Existem coisas chamadas disfunções orais, que não necessariamente está atrelado só ao freio lingual. É uma alteração na movimentação da língua desse bebê, das estruturas orais desse bebê. E aí vai falar, mas foi por causa da língua? Pode ter sido, às vezes, pode ter sido, ser uma característica dele, pode ter sido lá no começo algumas alterações em relação à pega, à postura também. Então, assim, o seu bebê pode ter uma disfunção oral, por exemplo. Não estou dizendo que ele tenha, ele realmente precisa ser avaliado. Mas pode ser, ele vai precisar de uma fisioterapia, né? Uma fonoterapia maior
para poder fortalecer essa musculatura daqui, né? E fazer com que ele aprenda o movimento adequado, com o movimento de língua que ele tem que fazer. E eu acho que vale a pena você também realmente passar por esse profissional para entender o que está acontecendo. Porque assim, Dani, não é normal, não é para doer, né? Eu não sei quantos meses o seu bebê tem, mas não é para doer, sabe? Às vezes no começo a mama fica um pouco mais sensível, mas é uma sensibilidade, não é uma dor, não é uma fissura, né? Então eu acho que vale a pena realmente você procurar um profissional para poder ver como é que tá. Raquel, dentro desse período, você já falou sobre o uso da sonda, sobre, né, as gotinhas do colostro, que são as gotas douradas, que são essenciais para esse fortalecimento, até mesmo do vínculo, né? E nesse processo, a estadia de um RN dentro da UTIM, ela dura em média aí quanto tempo? Ou não tem um tempo? Como que é o processo de alta para essa amamentação junto à mãe, né? Porque até então a alimentação estava vindo em sonda, dependendo da prescrição do fonoaudiólogo, da avaliação, para poder sair da sonda e começar esse processo de amamentação, o que é necessário ser feito? Porque pode ter muita gente preocupada. E a Dani falou que já fez uma avaliação e estava tudo bem, né? E soltou um sorriso aí e agradeceu. Mas falando sobre isso, esse processo para alta, ele está ali grave, está com a sonda, você já falou da importância dos estímulos que são feitos para esse processo, tanto da extração e do manejo da mama, quanto da parte oral desse RN. Pronto, essa transição acontecendo. Como que é a avaliação da fono para essa alta? Né? Eu lembro muito do canguru, porque eu via muito as fonos junto com as mães em conjunto, fazendo esse acompanhamento. E eu vejo muita importância também dessa fala da fono sobre isso. Assim, eu não tem como a gente dizer um tempo específico, porque cada bebê ele é um bebê. E às vezes ele tem as próprias necessidades para estar ali, né, nessa UTI. Geralmente a fono a gente avalia uma questão de prontidão. O que seria a prontidão? As condições desse bebê na realização de um estímulo. Então, geralmente a gente começa com o que a gente chama de sucção não nutritiva, que você não vai ofertar pela boca, né, o alimento, o bebê ainda não está pronto para isso, mas você já vai com o estímulo, ativando essa sucção. A gente tem bebês que nascem muito antes do tempo, né? Então, assim, o reflexo de sucção às vezes ainda está um pouquinho bobinho. Então, com o estímulo, a gente vai como se estivesse ensinando o bebê. Eu fico brincando com as mães, assim, é como se a gente amadurecesse o bebê na marra. Ele não era nem para ele estar aqui, mas eu já tô... Não, vamos! Basicamente isso. Óbvio que não é na marra, é com muito amor, com muito carinho. Mas a gente já inicia isso lá. Então, o bebê está em condições. Geralmente, a gente avalia as condições clínicas. Está respirando bem, não está fazendo taquicardia, né? O coraçãozinho está tudo direitinho. A gente já inicia, né? Com estímulo. Geralmente, depende muito da unidade, né? Mas tem protocolos que é a partir do bebê com 1.400. A gente já começa com um toquezinho bem devagarinho, né, para o bebê já ir tendo um prazer, né, assim, esse prazer na sucção, já começar a fortalecer essas estruturas, né? Então, assim, a gente avalia primeiro a prontidão. Se o bebê tá bem, tá respirando bem, tá direitinho, ou eu mexo nele, já aumenta o batimento cardíaco, ou diminui bastante, e aí a gente vai avaliando. Então, a gente começa com a sucção não nutritiva. E aquilo, a partir do momento que esse bebê está em condições de ir ao seio, ou seja, tá respirando legal, tá com o coraçãozinho, tá estável, geralmente é o que a gente sempre vai querer, encaixar esse bebê no seio, sabe? É o principal, é o melhor exercício, é a melhor forma de estímulo, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? No A canguru é Tainá, maravilhoso. Hã? desculpa, é porque você falou aí da pega, a Tainá já veio aqui com uma dúvida que teve na live de ontem, se você podia falar algumas coisas. Quais são as pegas ou posições corretas que poderiam ser como dicas que você poderia dar, né? Tem a boca de peixinho, que eu sempre ouço falar também. Ó, eu vou dizer assim, eu sempre, quando vou ministrar essas aulas assim, a posição eu falo que
O que você precisa saber sobre a posição? Mãe tem que estar confortável e o bebê seguro. Então, qual é a parte mais frágil do bebê? É a cabecinha e o pescoço. Então, se você está segurando de um jeito e a cabecinha e o pescoço tá pronto, eu fico brincando, você pode até aumentar de cabeça para baixo. Desde que o pescoço esteja direitinho e você esteja bem. Em relação à pega, a gente fala muito de boca de peixe e tal. Mas tem bebês que não vai fazer a boca de peixe e ainda assim vai estar correto. Né? Qual o principal? É o bebê ele pegar toda a areola, que é aquela parte marrom. Ali fica a maior concentração de glândulazinhas. É como, pensa numa caixa de água, só que em vez de água, tem leite. É ali que fica a maior concentração. Então, quando o bebê abocanha toda a areola, o bebê, em cada sucção, ele vai um volumão de leite na boca dele. E aí o bebê vai se saciando, que a gente chama de efetividade. Né? Essa efetividade é justamente a quantidade de sucções para deglutir. Então, quanto menos sucções ele precisa fazer para engolir, e o bebê engole quando a boca está cheia de leite, quer dizer que está tudo muito efetivo. Então, o que eu oriento? Vamos lá, o bebê está aqui, a boquinha do bebê está aqui. Você tem que colocar o seio de uma forma que ele consiga pegar toda a areola. Daquela posição que eu falei, né, da pinça e colocar um pouquinho para o alto, eu tenho muito sucesso. Né? E as mães que geralmente orientam assim, elas conseguem ter bastante sucesso nessa posição, porque já encaixa certinho a parte da areola na boquinha do bebê. Em relação à posição, vou pegar aqui uma almofadinha. Em relação à posição, eu acho que mãe e bebê, com o tempo, eles vão se adaptando à melhor posição para eles. Isso é uma questão de adaptação. Porque já teve vezes de eu olhar e falar assim, meu Deus, a melhor é a invertida, que é o corpinho do bebê para trás, a cabeça aqui e ele apoiado aqui no seio. Essa é a perfeita. E, na verdade, não. O bebê ficar, a mãe posturar assim e dá tudo certo. Então, mais do que postura é isso. Mãe e bebê, eles têm que estar seguros, né? Tem que estar bem, tem que estar confortáveis. Em relação à pega, use os reflexos a seu favor. A gente sabe que o bebê vai abrir a boca quando a gente passar qualquer coisa na boca dele. Ele vai abrir bem a boca. Então, você vai esperar essa abertura oral para você poder colocar o seio. Nunca segure desse jeito. Tá vendo, tesourinha? Eu sei, gente, eu amamentava minhas bonecas assim, tá? Eu sei que isso é cultural, mas essa posição atrapalha muito, né, o bebê de pegar toda a areola. E ainda atrapalha, em alguns casos, pode até atrapalhar o fluxo. Diga. Não, eu falei o Czinho. Isso, é o C. O ideal é você segurar a mama nessa posição, em formato de C. Porque a mama fica bem rígida e ela fica bem pesada nesses primeiros momentos, né? Então, você segura, você tem todo um controle maior do manejo de colocar. Outra, você coloca o peito na boca. Por isso que eu gosto muito de segurar a cabecinha do bebê aqui. Tá vendo? Na direçãozinha da orelha. Parece muito esquisito, né? E aí eu digo, a linha não mata o pinto. Porque as mães acham que o bebê é muito frágil, vai machucar. Mas não, tem como você segurar nessa posição e o bebê tá bem preso. Ó. Todos os seus dedos vão estar aqui no pescocinho do bebê. E a cabecinha dele aqui. E aí você vai colocar ele da forma adequada. Você vai colocar o peito na boca dele. Principalmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas, que vocês ainda estão se adaptando. Depois, com o tempo, realmente isso acontece de forma bem natural. Mas nos primeiros dias, nas primeiras semanas, para a gente evitar as fissuras, segura o seio e você coloca na boca dele. Você conduz o seu bebê ao seio. E aí sim, você consegue ajustar melhor a pega. Marcadores de que a pega está adequada. A boca está bem mais aberta. Não necessariamente o lábio tem que estar invertido. Né? Não necessariamente precisa, mas a boca tem que estar bem aberta. O queixo, ele encosta na mama, ele não fica pressionado na mama. Ele encosta. Marcadores de que a pega não está adequada. O bebê mama e a bochecha entra. Outro marcador. Muito barulho na hora de sugar. Outro marcador, né? O bebê mama. Eu digo assim que quando a pega está adequada e quando a sucção está efetiva, é como se fosse um canudão de milkshake.
não vai entrar, né? Na pega certa, a bochecha incha. Mas você vê que é um movimento amplo de sucção. Não é um movimento assim. Então, marcadores de que tá tudo bem. As bochechas enchem. Você não tá sentindo dor, porque o ideal é não sentir dor. E óbvio, a gente tem que analisar, né? Às vezes a mama já tá um pouco machucada por alguma pega anterior, então vai doer realmente um pouquinho no início. Mas quando tá certo, você sente que começa a aliviar. Aquela dor, às vezes, inicial, porque passou, daqui a pouco alivia. Então, não sentir dor, bochecha encher, lábios bem abertos, queixo encostado, não pressionado. Esses geralmente são os marcadores de que a pega tá boa. Marcadores de que as coisas não estão saindo bem. Barulho e entrar. Esses daí são demais. Outra coisa que as mães se preocupam muito é quando o nariz fica encostado, assim, né? O nariz fica encostado, elas ficam apertando a mama. O bebê também tem um reflexo de proteção. Se por acaso atrapalhar a via respiratória, ele vai se jogar para trás. Isso é um reflexo que, né, o criador já colocou lá no bebê para proteger ele. Então, assim, o bebê pode encostar um pouco o nariz. Não vai realmente pressionar, mas ele pode encostar. Quando a mãe está com muita dificuldade na amamentação, ou quando é um bebezinho prematuro, né, que é muito pequenininho e a mama é um pouco mais longa, eu gosto da invertida. Realmente, o corpinho para cá, segurando a cabeça do bebê e você conduzindo com a mão. Eu prefiro essa porque a mãe consegue olhar para o bebê consegue olhar para a mãe e tira aquele medo de ser um bebê pequenininho e você vai sufocar, por exemplo. E eu gosto sempre, em qualquer outra posição, nessa mais convencional, na cavaleiro, que é aquele bebezinho mais sentado. Todas elas eu gosto de realmente conduzir. Se vocês não lembrarem de nada do que eu falei sobre pega e sobre posição, lembra disso. Conduza você a mama para a boca do bebê, né? Segura bem a cabecinha do bebê e conduza. Lembra do que eu falei da areola? Então, se a gente quer que o bebê pegue toda a auréola, faz sentido. A parte final da auréola está no começo da boca. Por quê? No início da boca para ele abrir a boca. Porque quando ele abrir a boca, ó, automaticamente a gente encaixa. Então, lembra disso, sabe? De vocês conduzirem, né? Principalmente quando a mulher tem o mamilo mais protruso, né? Que é mais para fora. E aí a tendência é o bebê pegar a primeira coisa que ele vê. Quando tá já um pouquinho mais fissurado, que vocês estão com um pouco mais de dificuldade, outra coisa, evita o bebê chegar no modo Hulk para amamentar. É aquele modo que ele já tá gritando, que ele tá puxando faca para a família inteira. Evita, né? Então, observe os sinais de fome dele antes, né? E aí sim você vai conduzir com um pouco mais de calma e de paciência esse bebê. Porque ninguém gosta, né, de ver seu filho chorando. Então, imagina um bebê chorando, desesperado, você não vai nem ligar, né, para pega. Você só quer que ele pare de chorar, né? Então, vamos tentar colocar antes, né, da fase hard da fome do bebê. Lembrando que muitas vezes o bebê dormindo pode ser por fome também. É um dos sinais de fome. Ele nunca acorda, sempre está cansado, dormindo, e às vezes a mãe acha bonito. E, na verdade, né, a Juliana está até botando aí para você falar sobre os sinais de fome. Você chegou a falar que eles estão, né, tentando pegar, né, ele fica inquieto, estão fazendo barulho com a boca, mais o quê? Geralmente, o primeiro sinal de fome é o bebê tá dormindo. Aí daqui a pouco ele faz assim. Aí para. Aí começa a remexer. Vai. Aí daqui a pouco ele já começa. Esse já é o terceiro. Aí, então o primeiro, ele meio que dá uma saculejada, abre a boca devagarinho, câmera lenta. Né? Como se Uma coisa estivesse com mais... sono, né? porque ele Como se estivesse ainda está bocejando. despertando. É isso aí. A segunda, ele já começa a tentar levantar a boca. Já abre a boca e já fica com a boca aberta mais um tempo. Um lado, com a boca aberta mais um tempo. Aí daqui a pouco ele começa, faz careta. Aí faz careta e começa a querer pegar travesseiro e tal. Aí já é aquele fase pré-Hulk. O Hulk é aquele que ele tá e nada calma. E detalhe, e se acontecer por algum motivo de chegar no Hulk, gente, acalma o bebê antes.
Coloca ele lá, nem que você coloque o dedo um pouquinho na boca dele, acalma, e aí você coloca no peito. Porque, gente, por experiência própria, né? Se vocês quiserem até conta, a minha experiência foi quase traumática, né? Por experiência própria, quando tá no modo Hulk, se você colocar ele no peito no modo Hulk, meu bem, as chances das fissuras acontecerem, elas triplicam. É bizarro. Meu filho achou meu peito pendurado, né? Eu só consegui até o final porque eu sou ruim, né? Como diria minha mãe, eu sou ruim. E pô, eu falei, não, me recuso. Tipo, basicamente isso. Mas, nossa, foi muito difícil pra mim. Então, meninas, eu entendo vocês, tá? De verdade. Foi muito doloroso no início. Eu não era ainda fonoaudióloga. Na época eu era fonoaudióloga de outro ramo, eu era fonoaudióloga de audiologia. Então eu entendia muito de teste da orelhinha, de isso aí. Mas realmente a amamentação não era minha vibe, ainda não sabia. Então, nossa. Outra coisa que eu acho que faz muita diferença na vida das mulheres é vocês saberem sobre a porjadura. Mulheres se informem sobre a porjadura, tá? É normal. O peito vai ficar duro. Parece que está empedrado. Já tem muitas mulheres que já falam, ah, meu Deus, já deu mastite. Não. Óbvio, observe os sinais da mastite. Mas não é comum. Toda mulher que teve o bebê vai passar pela porjadura, que é a descida do leite maduro. As glândulas, elas estão bem inchadas. Vai por mim, vocês vão saber como que é, porque o peito fica muito duro. Eu brinco, eu falo que o teu cérebro entendeu que nasceu um bebê. Mas ele não sabe que é um bebê humano. Na cabeça dele pode ser um rinoceronte, um bebê elefante. Então ele vai produzir leite para um elefantinho, um mini elefante. E com o tempo, ele vai entender a quantidade de leite que o seu bebê realmente precisa, né? E vai se ajustando. Mas nesses 3 primeiros dias, ele acha que é um elefante. Então vai produzir coisa dessa. Dica, evita água morna. Chegou, tá duro, não deixa a água morna bater direto no seio, tá? Também nada de colocar compressa de gelo, gente, não precisa disso. O que uma mulher na porjadura ela precisa? Massagear e extrair o leite. E vai por mim, no primeiro dia de porjadura, também não tenta tirar com a bomba. Porque o primeiro dia de porjadura é o pior de todos. A glândula, ela tá cheia. E não necessariamente aquele leite vai sair naquele momento. Porque ainda tá, tipo assim, tá super cheio, começando a produção. Ainda não vai sair aquela quantidade. Então, quando você coloca, às vezes, a bomba, sem massagear antes e ficar puxando, você só vai estar favorecendo a ter um pouco mais de fissura. Então, no primeiro dia, naquele que você acha que tá saindo, mas não tá saindo tanto, mas tá duro, evita a bomba. E vamos pra massagem. Massageia. Sentiu o nódulo? Vai massageando. Como é que se massageia? Pensa numa cebola. Ela não é em camadas, você vai começar pela areola. Massageia em movimentos rotatórios. Movimentos rotatórios até chegar à última camada. Essa é a forma correta de massagear. Massageia. Se quiser extrair manualmente, pode extrair. Sempre evita que seu dedo escorregue, para você não dar amassadura, por exemplo. Né? E aperta na areola, no final da areola. Então, massageou, aperta. Tira um pouquinho. Massageou, aperta. Você vai ver quando saiu o primeiro 3, tipo... Quando saiu o primeiro 3, já vai ser... As coisas parecem que abriu a torneira. E, nossa, dá um alívio. É bom uma beça. E, óbvio, taca seu bebê pra mamar. Só que, na porjadura, a areola, que é onde o bebê tem que pegar, ela precisa estar macia, meninas. Então, assim, não adianta a gente tentar colocar o bebê ali com a areola dura. Porque aí o que ele vai pegar? Só o mamilo. Só o bico. Aí, gatinhas, vocês vão ver, vai doer beça. E aí vai começar a fazer um monte de fissura, doer. Então, minha dica de ouro, que olha, eu adoraria que tivessem falado isso pra mim, né, do Samuel. Massageia e areola, né, essa parte marrom, ela tem que estar mais macia possível. Tá mais macia, você já consegue fazer a pega. Lembra? Pincinha, puxou, aí você já consegue fazer melhor essa pega, o bebê consegue pegar a areola melhor. Porque se tiver duro, por mais que o bebê pegue do jeito adequado, ó, ele vai pegar numa parte dura. Não vai conseguir sair e fazer o movimento adequado. E aí vai te machucar. Karina, você falou que tá tudo bem com o seu bebê, mas pode dar uma olhada também. Será que a areola tá bem macia? Né? Tenta cuidar desses detalhes, porque isso pode ajudar, sabe? A Daniele Brígida está falando que doar leite em excesso também, mamães. E a Juliana foi e ratificou. Leite materno é ouro, não desprezem, doem, salvem vidas.
Isso aí. Eu até coloquei eu coloquei assim, eu sei que a Prefeitura do Rio, no site da Prefeitura do Rio, tem as unidades que aceitam. Gente, são muitas. Assim, muitas. E algumas unidades, como por exemplo, uma unidade no Meier, eles disponibilizam um carro para ir buscar. Você, na primeira vez, pelo que eu entendi, você vai lá, faz os exames e tal, vê tudo direitinho e você já sai de lá assim, com 5 potes, né? Eles vão te ensinar como extrair, porque eles precisam mostrar, né, para garantir, né, que vai estar tudo direitinho, que não vai ter nenhum foco de infecção. E aí depois eles começam a mandar os carros, né? Vai na sua casa, você vai extrai e dá para eles, né? Então realmente a gente doa mesmo, porque assim, a prefeitura do Rio, né, o Ministério da Saúde como um todo, né? Mas, poxa, eles estão fazendo um trabalho bem legal, sabe? Em relação a bancos de leite. Isso está abençoando muito a vida dos bebês, sabe? Porque o bebê, em vez de pegar uma fórmula, ele está pegando um leite que é todo produzidozinho, que é importante para as necessidades vitais dele, nutricionais, tem as células de defesa. Então, assim, realmente, meninas, poxa, doem. Ó, vai ajudar, vai aliviar pra caramba a mama de vocês. E ainda vai salvar um monte de bebezinho, vai ajudar um monte de bebê. Meu Deus, Raquel, você arrebentou. A hora passou e eu nem vi, já são 1 hora de live e eu nem Nossa, vi. Meu pai. eu amo esse tema. Eu sou muito apaixonada por amamentação, bebezinho e tal. Para finalizar, né? Se você quiser complementar, mas eu lembrei você falando sobre leite, sobre fissura, de não colocar nenhum outro medicamento, colocar o próprio leite, né, para poder esse processo de cicatrização. Isso. Peitinho solto, né? Assim, a mama vai cicatrizar. O ideal realmente é o seu próprio leite, porque o leite ele já tem um monte de componente que vai ajudar a cicatrizar. Evita contato direto com o sutiã, né? Eu tinha até recomendado uma rosquinha, que o peito, a areola e o mamilo eles ficam um pouquinho mais soltos e não entram em contato direto nem com o absorvente, né, de amamentação e nem com o próprio sutiã. Porque às vezes, imagina, tá machucado. Vocês já botaram machucado e tiveram que tirar o curativo, você arranca o pedaço, né? Então aquilo ali acaba não cicatrizando. Só que uma amiga minha falou uma coisa muito importante. Vocês podem fazer a rosquinha até mesmo com fralda de boca. Você vai enrolar e deixar a areola em torno da areola. Então o mamilo vai ficar livre. E aí você coloca o sutiã. E ela falou de uma experiência ruim que ela teve. Porque o sutiã que ela estava bem apertado. Então mesmo com a rosquinha, pressionava muito e acabava pegando a parte que estava machucada. Então, meninas, o que eu recomendo, em cima dessa experiência dela, usem o sutiã mais solto possível. Quando estiver lá comprando o sutiã de amamentação, né, antes de ganhar o neném, compra 2 números acima, né? Bota a rosquinha, mas com o sutiã bem frouxo. Ou, se não quiser o sutiã, pode até deixar o peito um pouco mais livre. Mas o importante é esse mamilo que está um pouco mais machucado não entrar em contato com o tecido, tá? Prefiro um algodão, que é um tecido respirável. Sempre troca a rosquinha para evitar candidíase e outros tipos de infecção, tá bom? Muito boas dicas. Raquel, já temos 1 hora de live. Quero, em nome do IBF, agradecer a todos pelas perguntas, por todas as tiragens de dúvidas. Eu já era fã, mas conta pra gente sobre a tosse. Finaliza aí sobre a tosse. Olha, gente, eu vou te dizer que a tosse, realmente ela precisa ser avaliada por um fonoaudiólogo. A quantidade de vezes dessa tosse, o porquê que ela está acontecendo, se ela sempre acontece. Porque a tosse em si, ela é até um marcador bom, sabe? Porque a tosse, ela mostra que o reflexo de proteção que você tem das vias aéreas, porque a parte da tosse na parte respiratória. Leite não tem que ir para o pulmão nem nada ir para dentro do pulmão, pulmão solar. E as pregas vocais, ela fica em cima, né, na parte da respiração. Então, quando cai alguma coisa que está querendo entrar para dentro do pulmão, o que você faz? Tosse. E aí, quando você tem essa tosse, isso até é uma coisa boa, porque mostra que o teu mecanismo de tosse está adequado. Óbvio, numa UTI a gente avalia até a eficácia dessa tosse, que às vezes tossiu e não está sendo suficiente. Então, sim, a amamentação e está tendo sempre muita tosse durante a amamentação é uma coisa que a gente precisa verificar. Por que esse leite está sempre querendo ir para lá? O que pode estar acontecendo ali? E aí, sim, isso é um marcador de que talvez esse bebê precisa ser um pouco mais treinado.
né? E aí a gente vai analisar realmente caso a caso. Mas às vezes uma tosse esporádica em algum momento, né, não necessariamente quer dizer que já seja uma broncoaspiração. Amei, já era fã de fonoaudiólogo, agora... tirar foto, já ia esquecendo. Faz uma pose aí, Raquel. Vamos tirar foto. Foi, Thay? Raquel, que satisfação. Você deu aula, literalmente, como a Ai, Cíntia obrigada. Fidelis falou aqui. Muito obrigado, agradecer ao IBF mais uma vez por todo o apoio que dá. A Tainá, que é um fenômeno, a Juliana, todo mundo que nos apoia aí nesse processo, o Robson, Rodrigo, Vinícius, que é coordenador médico. Então, muito obrigado. Pode fazer a sua despedida aí. Ai, gente, obrigada, viu? Obrigada. É um prazer, assim. É um tema que eu realmente amo muito falar, sabe? Eu brinco que eu sou apaixonada pela fonoaudiologia. Eu acho que por isso que às vezes eu tenho certa dificuldade de escolher somente uma área, por exemplo, porque eu amo fonoaudiologia. Mas a fonoaudiologia de amamentação, cara, é tantas histórias que a gente acompanha, sabe? Tantas histórias felizes, né? Sobre o quanto que o aleitamento materno, ele realmente beneficia a vida dessa pessoa, sabe? Então, cara, amamentem, sabe? Tá com dificuldade, existem bancos de leite, sabe? Que são gratuitos, que você pode ir lá tirar a sua dúvida, né? Ajudar nesse processo. Mas, assim, e mães que não conseguiram amamentar, olha, é difícil a beça, tá? Não é, tem muita gente que acha que é instintivo, que não sei o que, não é difícil. A mulher ela fica muito, muito vulnerável, é difícil para todo mundo. Mas olha, vale a pena. E meninas que estão passando pela amamentação e que tá difícil, tá doendo, vai por mim, vai valer a pena. Busca ajuda, né? E tudo passa. Vai chegar uma hora que isso vai virar saudade. Até a minha fissura, meu peito pendurado, quando eu vejo o Samuel saudável ali, eu acho que, né, eu passaria por isso outra vez. Então, eu sei que tá difícil, eu sei que a barra tá pesada, mas não deixem de conversar, cuidem da saúde mental de vocês, tá? Vale a pena, gente. Vale a pena pra mãe, vale a pena pro bebê. Tá bom? Margarete, Magá, como ela me faz Margot. falta. Como Margarete me faz falta. Até hoje ela não avaliou minha rouquidão. Ela falou que eu tenho que procurar um otorrino. Ela Tu tem que brigava fazer comigo o tempo todo. videofluoroscopia pra ver como é que tá essa prega vocal. Ela me batia. Margarete, agradecer aí pela indicação, a Juliana pediu. Margarete, nota mil, nota 1 milhão. Parabéns, Raquel. Agradecemos Obrigada. aí, em nome do IBF, por toda essa aula que você nos deu. E manda um grande abraço aí para a Margarete. Tchau, tchau, Pode pessoal. deixar. Amanhã tem mais live com a nutrição agora. Tá bom? Com a Natália, a Nutri. Um grande abraço. Tchau, gente.